Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, sexta-feira. Sexta-feira é dia de que, Wesley? De celebração. Celebração, final de semana chegando. Que maravilha, hein, Wesley? Olha, nós estamos já no segundo dia do Método Destiny em Brasília. Acompanha tudo nos nossos stories no Instagram. Tá valendo a pena. E o próximo Método Destiny, você precisa estar comigo em Alphaville, São Paulo, tá? Vai ser 25, 26 e 27 de maio aqui em Alphaville, São Paulo, tá? Então essa semana, enquanto eu estou no Método Brasil, eu estou deixando aqui gravado para vocês, tá bom? Nós estamos na série José. Muito boa. Tá bom, né? A gente aprende. Quem está aprendendo, quem realmente está aprendendo coisas aqui na série José, comenta aqui. Coloca nos comentários agora, Thiago, tô aprendendo, o que eu mais gostei foi tal coisa, coloca o emoji do cafezinho, já coloca também qual cidade você está falando, para mim é muito importante, e qual horário você está assistindo, porque tem gente que não está com a gente online em 7h57 da manhã, fuso horário de país, muita gente de outros países assiste a gente, ou trabalho, etc. Não deixa de encaminhar agora para 7 pessoas o link do YouTube aqui da mensagem de hoje, da aula de hoje, curte o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Tá? Quando você for se inscrever no nosso canal, já ativa o sininho, as notificações ali para você receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Olha, estou muito feliz, né? Muito testemunho chegando dessa série e hoje nós vamos para o grande finale. Vai chegar o momento da honra de José. Só que a gente aprende muito com José, é impressionante. No momento de honra dele, é o momento que ele mais trabalhou. Tem gente que quando é honrado, agora quer descansar. Tem gente que quando está na fase boa, agora quer botar o pezinho pro alto. A gente vai aprender com o José que não é assim não. Rapaz, a gente tem muito para aprender. Tem gente que fala assim, quando eu ficar rico eu vou parar de trabalhar, eu vou desaparecer. Por isso que nunca fica. Porque o princípio bíblico é diferente. Quando está bem, é aí que você tem que ajudar os outros. Quando você está bem, é aí que você vai trabalhar para que os outros não passem fome. É o que José fez. Ele já estava bem, mas trabalhou para os outros não passarem fome. Ah, irmão, prepara para a aula de hoje. Ó, abre sua Bíblia em Gênesis, nós vamos estar aqui, trabalhar o capítulo 41 e 42. É muito importante que você nos acompanhe, tá? Pega papel e caneta, você que é meu aluno, minha aluna aqui do Café com Destino, já coloca o emoji do cafezinho, fala, Thiago, tamo junto, tira um print. Para quê? Para você divulgar, jogar lá nos seus stories do Instagram, ó, mais um Café com Destino, pega o link, manda nos grupos de WhatsApp, Telegram, o que você usa para se comunicar, dispara isso para todo mundo, tá bom? Olha, vamos começar aqui de quando Faraó decide colocar José sobre toda a terra do Egito. Ele interpreta o sonho de Faraó. Lembra? A gente falou essa semana. Estava preso, aí o copeiro lembrou dele. 2 anos depois, manda chamar. Barbeiam ele, coloca uma roupa nele. Ele vai e interpreta o sonho de Faraó. Olha, o que você sonhou das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, das 7 espigas caidinhas, pequenininhas, 7 espigas grandes e bonitas, e depois as magras devorando as gordas e as pequenininhas devorando as grandes, significa 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Então, você precisa de uma coisa. Olha o que ele vai começar a falar. Ora, versículo 32 do capítulo 41. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado porque esta coisa é determinada por Deus e ele se apressa a fazê-la. Porque Faraó falou assim, ó, entendi, mas por que eu sonhei 2 vezes? Um com vaca e outro com espiga. Falou, pô, esse duplicado é para dizer que é Deus. Porque quando é Deus falando na tua mente, é uma coisa insistente que transpassa todos os outros pensamentos. Então quando você sonha repetidamente uma coisa, você precisa consultar a Deus para saber quem é. Alguém que tem um dom para saber o que é. Porque é Deus falando contigo. E não é só Deus falando contigo, é que ele vai fazer aquilo rapidamente, está escrito. Você teve o sonho duplicado porque isso vai acontecer agora. Ele se apressa em fazer. Portanto, procure Faraó, um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Aqui, José vai começar a propor algo a Faraó sem ele pedir ajuda. Faraó não pediu ajuda. Por isso que é importante você sempre fazer mais do que é pedido. O que Faraó pediu para José? Interpreta meu sonho. O que José ofereceu? Interpretação dos sonhos e a solução do problema. Olha,
A interpretação do sonho é essa aqui, mas como eu faço mais do que é pedido, porque o próprio Jesus falou em Lucas que quem faz somente o que é pedido é chamado de servo inútil. Então, se você não quiser ser um inútil no reino de Deus, você precisa fazer sempre mais do que é pedido. Pô, não vou só interpretar, vou dar a solução também. A solução é essa aqui, fala, procura um homem que seja entendido e sábio, o ponha sobre toda a terra do Egito. Ou seja, está propondo criar um cargo que não existe. Não existia sub-faraó, aquele que manda depois do faraó. Ele está propondo criar um cargo. Por quê? Em tempos de crise, cargos são criados para resolver aquela crise. Isso funciona na política de hoje, por exemplo. Faça isso, faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ele sabia, José tinha um dom de administração tão grande, de sabedoria, que ele sabia até a matemática do quanto tinha que guardar para que em 7 anos tivesse suficiente para cobrir os 7 anos de fome, de escassez. Ele começa a dar a matemática. Ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó para mantimento nas cidades e guardem. Será mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que virão, para que a terra não morra de fome. Esse plano pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, a Faraó aos seus oficiais. Faraó tira os olhos de José agora, olha para os seus oficiais e fala isso aqui, ó. Acaso acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Por que eles reconheceram o Espírito de Deus em José? Porque ele estava falando em línguas estranhas? Porque ele estava glorificando? Porque ele estava lendo a Bíblia? Por quê? Porque ele estava resolvendo um problema que ninguém conseguia resolver. Porque ele estava propondo uma solução que ninguém tinha. Porque José estava com sabedoria, salvando uma geração da fome. Então, Faraó aponta, tem alguém na terra que resolva como ele está resolvendo? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Primeira pergunta, Faraó era crente? Não. Faraó, sem ser crente, ou seja, sem ser evangélico, católico, não era nada. Judeu, não era nada. Ao contrário, ele estava nos deuses do Egito. Apesar disso, ele reconhece o Deus de Israel sobre a vida de José. Ele reconhece que tem uma sabedoria divina em José, ou seja, gente, não importa onde você esteja, você pode estar no palácio de Faraó que nem acredita nas coisas. Se Deus quiser falar contigo, te usar, as pessoas vão reconhecer que é Deus. Acabou. Olha o que Faraó fala. Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu, a partir de hoje tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o povo do Egito. Somente no trono eu serei maior do que você. E disse mais Faraó a José, vê que eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. Tira o anel de governo e coloca na mão de José. E o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e fez-lo subir no segundo carro que ele tinha e clamavam todos diante dele, ajoelhai-vos! Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. O homem acordou prisioneiro e foi dormir como o mais poderoso de uma terra. Esse é o Deus que faz do jeito que quer. Esse é o Deus que faz de um estalo de dedo num momento para o outro. Então, José foi chamado por Faraó de Zafenate Paneia, que quer dizer Deus fala e vive, em língua egípcia. E deu-lhe uma mulher, a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Saiu José por toda a terra do... Ou seja, no dia que ele foi nomeado, ele já começou a trabalhar. Já começou a ir por toda a terra do Egito e entender o que estava acontecendo. Era José da idade de 30 anos,
quando esteve diante de Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos, guardou-os na cidade, o mantimento do campo, fez tudo José como havia prometido, ajuntou muitíssimo trigo como a areia do mar. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos. Então, na época de fartura, foi a época que ele mais trabalhou. Ele pedia, passei a vida toda sendo injustiçado, preso, eu vou curtir a vida? Não. Foi o ano que ele mais trabalhou. Ele já teve os filhos logo. Teve 2 filhos. Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa do meu pai. Deixa eu te falar uma coisa, você pode até ter achado que sofreu muito. Das injustiças, dos apertos, das prisões da vida. Mas quando Deus te levantar, você esquece de tudo que passou de ruim. Tem uma brincadeira, né, que quem começa a ganhar dinheiro faz, fala assim, eu já fui pobre um dia, eu nem me lembro. Não tem essa brincadeira? É verdade. A pessoa quando fica 1 ano bem, ela esquece dos 10 anos de... Deus faz você esquecer, dando aquilo que você precisa. Ao segundo filho chamou Efraim, que quer dizer, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deixa eu te falar uma coisa. O nome do filho tem significado muito espiritual, tá? Não bota o nome dos teus filhos qualquer nome, não. Nome de filho aponta destino. A Bíblia o tempo todo fala sobre isso. O nome de todos os meus filhos, todos os meus 4 filhos, o segundo nome deles é em hebraico e é uma profecia bíblica sobre a vida deles. Então tem a Júlia Neviá, que significa mulher que profetiza. José Ezra, que significa aquele que escreve a lei. Ezra é Esdras em hebraico. Joaquim Noah, que é Noé em hebraico. E Jasmim Aya, que em hebraico Aya significa vida. Jasmim é flor e Aya é vida, flor da vida. Então assim... Eu escolhi o nome dos meus filhos profeticamente. Escolho o nome dos seus também. Não escolhe porque é bonitinho, não. Vou botar o nome porque eu vi no cara da novela. Cuidado. Se você quer já começar bem, já escolhe o nome dos seus filhos profetizando, colocando o nome certo. E aí, ele começa a reinar sobre toda a terra do Egito. E as coisas começam a acontecer. E aí ele começa a ficar multibiliardário, porque todo mundo começa a comprar comida dele. Vem os 7 anos de fome, e aí que ele começa a prosperar. Presta atenção. No tempo de escassez, no tempo de abundância, quando está todo mundo no shopping comprando, tô com dinheiro, vou comprar. José estava trabalhando, estava construindo celeiros. Desconfie de quem está curtindo muito a vida em tempo de abundância. Porque os bons administradores constroem celeiros, pesquisam a terra em tempo de abundância. Porque eles vão prosperar mesmo no tempo de escassez. Quando chega o tempo de escassez, está todo mundo desesperado, ninguém tem dinheiro em casa, ninguém tem onde comer, quem administrou, quem construiu celeiros, quem reconheceu a terra durante o tempo de abundância, só ele tem para vender. Chegou um tempo que José estava tão rico que as pessoas já não tinham como mais dar dinheiro, casas, terrenos, começou a comprar as pessoas. E José se tornou um dos homens mais poderosos da história. Até que um dia ele está lá administrando todo o Egito e quem chega, Wesley, para pedir comida? Seus irmãos. O nome disso na Bíblia é o dia da vingança do nosso Deus. Se você tentar se vingar, vai ser tão fraco, tão feio, não vai te satisfazer e ainda vai quebrar princípio bíblico, porque biblicamente a gente não se vinga, porque a vingança pertence ao Senhor, diz a palavra. Então toda vez que você acha que tem que vingar, tem que fazer com as suas mãos, saiba que Deus, Ele é estrategista em armar esse dia em que vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. E José está lá, como governador do Egito, o homem mais poderoso, de repente ele olha para a fila das pessoas pedindo comida, estão os seus irmãos. E aí a história é longa, nós não vamos entrar na história hoje, mas José arma para eles, né, para parecer que eles tinham pego um copo de prata do palácio, para fazer eles reterem eles no palácio. Não, Benjamim não estava ali, ele queria ver o irmão Benjamim, que era o filho de Raquel juntamente com ele. Cadê o irmão? Vocês têm mais algum irmão? Temos, Benjamim. Então volta e traz ele, senão você não vai ter comida.
Eles voltaram, pegaram Benjamim, estou falando de quilômetros de distância, do Egito para Israel são 200, 300 quilômetros de distância, você imagina, no mínimo, andando de camelo, não era ônibus, não. Eles voltam, pegam Benjamim, trazem de volta. E aí quando a família toda está reunida, ele falando em outro idioma com intérprete, eles não tinham a mínima ideia que era José. José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Tem gente que cresceu contigo, mas você evoluiu tanto que eles não te reconhecem mais. Mas você reconhece eles, porque eles estão do mesmo jeito que era quando você os conheceu. Eles não mudaram. Você que é outra pessoa. E eles não reconhecem José, mas José os reconhece. Porque quem faz o mal, quem planeja o mal, fica sempre do mesmo jeito a vida toda. Mas quem vive seu destino profético fica irreconhecível. Então José manda chamá-los no palácio, manda sair todos os guardas, e ele começa a tirar aquela roupa faraônica, e chorando começa a dizer, sou eu José, o seu irmão, o irmão de vocês. E a Bíblia diz que eles começaram a tremer de medo. Afinal de contas, o homem que eles mataram ou pensaram que tivesse matado está vivo e agora tem poder sobre eles. José olha o medo deles, vê o pânico deles e fala, não fiquem com medo. Porque não foram vocês que me venderam ao Egito. Deus é quem me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento da terra. Aqui José mostra que não estava nem ferido, nem se sentindo injustiçado, mas ele sabia, ele tinha noção de propósito e destino. Ele falou, não. Não foram vocês que me venderam, vocês fizeram parte do plano. Deus é que me enviou, Deus que planejou tudo, Deus arquitetou tudo para que hoje eu fosse o sustento da terra. Essa terra não come se não for na minha mão. A pergunta é o que você faz contra quem te injustiçou? É como você reage a quem te feriu. Se você tivesse poder sobre essa pessoa hoje, você faria o bem ou o mal para ela? Porque a história de José é uma história... Em todo tempo ele só buscou o bem. Em todo tempo ele só serviu a Deus. Ele só teve essa história aqui de superação maravilhosa e ele assume o Egito com 30 anos e morre com 110. Então são 70, 80 anos de prosperidade. 80 anos de governo, de riqueza, para 13 anos de processo. Vale a pena? Eu acho que vale. Davi, mesma coisa. Cerca de 13, 14 anos de processo para anos de riqueza e prosperidade. Mas eles suportaram o processo. Inclusive, quando estavam por cima, não quebraram princípios. Deixaram a vingança na mão de Deus. E ele se revela, começa a chorar. A Bíblia diz que ele chorou tão alto que toda a terra do Egito escutou o choro de José. E ele se lança no pescoço dos irmãos e começa a chorar com eles. Agora, engraçado, como é que pode um homem que foi injustiçado, um homem que foi maltratado, vendido pelo próprio irmão, pelos próprios irmãos, se lançar no pescoço deles e chorar? Eu te ensino, o nome disso é processo de modelagem. Quando José era pequeno, Jacó encontrou com Esaú. A Bíblia diz que eles eram brigados, Esaú perseguia Jacó e eles tentaram um acordo de paz, se encontraram e Jacó deixa toda a sua família atrás com medo de Esaú atacar. E a Bíblia diz assim, e José estava com ele. José era pequeno e estava vendo essa cena. E a Bíblia diz que Jacó e Esaú, ao invés de brigarem, lançaram-se no pescoço um do outro e choraram pedindo perdão. José, desde criança, sabia como tinha que se comportar com o irmão que trai, com o irmão que persegue. O que você faz na tua casa, o que teus filhos veem você fazendo, eles vão replicar na fase adulta. Ou seja, não seja alguém que só fala da palavra, viva a palavra dentro da tua casa. Viva a palavra de verdade. E você vai crescer de uma forma incrível. Eu quero orar por você, para que você termine como José, para que você tenha a sabedoria, a superação de José. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, já coloca o emoji do cafezinho aqui nos comentários. Enquanto a gente ora, vai deixando o teu testemunho nos comentários. E se você pode fechar os olhos comigo, fecha agora. Senhor, nessa sexta-feira nós te agradecemos,
porque teu é o poder e o reino, a glória para sempre. Assim como fizeste na vida de José, faça na nossa vida também. Nós precisamos de Ti, Senhor. Assim como Tu levantaste José das prisões, das injustiças e colocaste num trono para governar, aqui estamos nós, Senhor. Dá-nos esse coração perdoador, um coração que não guarda mágoas, um coração, Senhor, que respeita as autoridades, um coração que cumpre princípios como José. Senhor, sabemos que nosso tempo chegará. Eu peço agora a Tua graça sobre a vida de cada um que está nos escutando. E assim como Tu foste com José e deu graça aos olhos das pessoas que abririam as portas para ele, faça conosco também. Te pedimos isso em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Gente, essa foi a semana José do Egito. Deixa seu testemunho aqui nos comentários, vale a pena. Olha, hoje, meio-dia, tem Brunecast no nosso canal do Brunecast aqui no YouTube. Se você não é assinante do canal do Brunecast, vai lá. Vai ser muito forte essa palavra, esse Brunecast, essa entrevista de hoje. Domingo tem pregação às 10 horas da manhã, não deixa de assistir a pregação de domingo, 10 horas da manhã. E segunda-feira a gente volta com o nosso Café com Destino, 7h57 da manhã. As informações da Noite de Destino, Rio de Janeiro, Goiânia e do Método Destiny aqui em Alphaville no final do mês, está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Lembrando que ano que vem, julho de 2024, nós vamos ao Egito e Israel na nossa imersão de inteligência espiritual e eu vou gravar uma série especial José do Egito, lá no Egito. Você vai estar comigo, depois nós vamos para Israel, atravessando o deserto e vamos entrar na Terra Prometida para ter a melhor semana da nossa história. Deus abençoe, paz e prosperidade. As expectativas hoje são as melhores, né? O Thiago vem edificando a nossa vida. Nós somos alunos do Café com Destino, então a gente vem aprendendo e edificando muito a nossa vida enquanto pessoa, né? Enquanto pai, enquanto filho, enquanto ser humano. A expectativa hoje está muito grande, né? A gente nunca foi no show dele, né? na apresentação pessoal, e a gente está esperando muita bênção para escutar as palavras dele. Tá?